Olá pessoal, vamos iniciar aqui a nossa aula de Físico-Química 1 do curso de Licenciatura em Química, apresentada através dos alunos dos discentes Ashton Gouveia, que sou eu, Simone Rodrigues e Maria das Neves. Nós vamos apresentar aqui um experimento, falando sobre o desvio da idealidade e a equação dos estados dos gases reais. Esse experimento teve com a utilização do laboratório virtual, que é um programa UKGAS. Ele tem algumas orientações para a manipulação desse programa. E a gente vai estudar e vai comparar as equações dos estados indicados para cada grupo. A gente vai discutir sobre o desvio da idealidade e sobre a transição de fase líquido-vapor para os gases selecionados. A gente vai explicar qual é a equação utilizada e a mais precisa para descrever o comportamento de um gás real, e vai justificar as equações indicadas também para prever o comportamento de um gás ideal. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui a vocês o laboratório virtual. O que a gente vai utilizar. Esse aqui é o CAC, é o UKCAC. Através disso aqui a gente vai trabalhar com os gases selecionados, no caso o quiptônio, o CO2, o O2. A gente vai executar aqui com gás ideal. A gente vai utilizar também a equação certa, vai colocar a temperatura de 100 APM, que foi solicitado lá. A gente seleciona e coloca no termômetro. É aqui utilizado o embombo, que mede tanto volume, menor volume e maior volume, a questão da pressão, tá bom? A partir daqui a gente consegue ver as reações de cada substância, tá bom? A gente vai estudar aqui várias equações. Dentro dela a de Van der Waals, a de Bertolli, a Directi, que é a que a gente vai utilizar, a do gás ideal, que é a primeira, e tem outra aqui, que é essa Ridley-Kong, que a gente vai utilizar. Tá bom? A gente vai fazer algumas avaliações das equações, que é uma relação matemática, uma equação matemática que se propõe a descrever o comportamento, nesse caso aqui, de um gás, mas a gente poderia aplicar também para sólidos e líquidos também, com algumas modificações, mas nesse caso a gente está estudando aqui diretamente, primeiro momento, só os gases. Se a gente está estudando a lei dos gases ideais, a gente vai trabalhar somente com a matéria no estado gasoso. Ela vai levar em consideração 4 variáveis, que é a variável de estado, que é a variável é uma grandeza que tem facilidade de medir e que descreve o estado termodinâmico do sistema. No caso, a gente tem pressão, no caso, quantidade de matéria, temperatura, volume, e através daí a gente consegue descrever o estado gasoso, Deixa eu ver aqui. Com essa equação, com essa função de estado, a gente pode prever o estado de qualquer gás, Por isso que a gente vai fazer experimento com vários gases, Bom, o importante disso é que ela não se preocupa com a natureza do gás, se é metano, se é dióxido de carbono. Tanto faz. Essa laser ela identifica o gás como iguais, no caso, a não ser que esteja de baixa pressão, tá bom? Aí tem um caso também das variáveis extensiva, e intensiva, dessas variáveis, para descrever essa equação matemática. E aí, com essas variáveis, a gente procura relacionar a equação matemática.
né? A extensiva independe da matéria e volume, ou seja, independe do sistema, as variáveis, dessas variáveis do sistema. Tá bom? Eu vou passar aqui, a gente se reuniu e fizemos os experimentos aqui e tiramos o print, né? E a gente fez os estudos para poder chegar cada um fazer as suas avaliações e chegar num senso comum, tá bom? Vou dar uma paradinha aqui. Agora sim, tá gravando. Vamos dar continuidade aqui, pessoal. Aqui é o nosso resumo. E aqui é por meio dessa simulação com o aplicativo a gente vai discutir as conclusões retiradas. A simulação com gás criptônio, utilizada a equação dos gases ideais a uma temperatura de 100 K. Ao mover o embomo para cima e para baixo, a gente observa-se que as variáveis que se modificam sendo esta, a de pressão e de volume. Observa que o volume veio de 6,72 para 4,96 e a de pressão de 1,5 para 0,85. É de pressão e de volume, tá? Então, ao mover o embomo para cima e para baixo, observa que as variáveis que se modificam estão de pressão e volume. Quando o embomo sobe, aumenta a pressão e diminui o volume. Vou tirar isso aqui. O processo inverso ocorre quando o embobo desce, a pressão diminui e o volume aumenta. Ao mover o termopar para cima, a temperatura e pressão aumentam. Para baixo, temperatura e pressão diminuem. Vamos para frente aqui. Vamos aqui para a simulação do criptônio utilizando a equação de Van der Waals. Aqui a gente vai mudar aqui a equação de Van der Waals. A utilização da equação de Van der Waals a uma temperatura de 100 K fixa, movendo o embobo para cima, a pressão aumenta. E o volume diminui consequentemente. Quando o embobo está para baixo, a pressão diminui. Quando o embobo está para baixo, a pressão diminui. Com certeza, por causa do volume, não é isso? O volume aumenta, o embobo diminui. Isso é uma característica de Boros. Diminui e o volume aumenta, como pode ser verificado nessa figura 3 e 4. Ao clicar no termopar, nós temos a seguinte variação: para baixo, temperatura e pressão diminui, para cima, temperatura e pressão aumenta. Beleza? Aqui a gente agora vai mudar a equação. A gente agora vai a equação de... Deixa eu descer aqui. Travou aqui um pouco. Diretric. Deixa eu ver aqui. É porque está travando um pouquinho. Vou botar aqui na posição e eu retorno rapidinho. Já por meio da equação de Eterick, nós temos as seguintes situações. Ao mover o embobo para cima, a temperatura e o volume diminuem. E para baixo, a temperatura e o volume aumentam. Ao mover o termopar para cima, a temperatura e pressão aumenta. E ao mover o termopar para baixo, a temperatura e pressão diminui. Beleza? Eu vou passando aqui e no final a gente vai ter as considerações finais. Agora nós vamos observar o comportamento do gás de hidrogênio através das variáveis e por meio da equação dos gases ideais. Nós temos o seguinte resultado: com a pressão de 0,25 aqui ATM fixa, nós temos a variação entre temperatura e volume do gás. Observa-se que houve de 52 para 408, aumentou bastante, e o volume também de 427 houve uma temperatura, houve uma mudança.
O mesmo com a temperatura de 100K, como exigido no experimento, tem uma variação da mesma ao mover o embombo para cima e para baixo. Ao mover o embombo para cima, a temperatura diminui. E ao mover o embombo, a temperatura diminui quando o volume do gás é comprimido e aumenta com a expansão do gás. Aí a gente chega à conclusão que a variação produzida ao mover o termopar, nós temos as seguintes variações. Quando movemos o termopar para cima, a temperatura e pressão aumenta. Consequentemente, quando se move o termopar para baixo, temperatura e pressão diminui. Agora vamos para a figura 9 e 10. A gente vai utilizar agora a equação de Van der Waals para o gás de hidrogênio. Quando utilizamos a equação de Van der Waals, o simulador observamos que ao mover o embolo para cima, a temperatura diminui e o volume diminui. O embolo para baixo, a temperatura aumenta e o volume aumenta. O termopar para cima, temperatura aumenta e pressão aumenta. Termopar para baixo, tendendo a zero, a temperatura diminui e a pressão diminui. Agora com o monóxido de carbono. A simulação com monóxido de carbono utilizando a equação dos gases ideais. O embolo para cima, a temperatura diminui e o volume do gás diminui. O embolo para baixo, a temperatura aumenta e o volume aumenta a uma pressão a 1,03 atm. Movendo o termopar para baixo, observamos que a temperatura diminui e a pressão diminui. O termopar para cima, a temperatura aumenta e a pressão aumenta. Agora a gente vai fazer com a de Van der Waals. Deixa eu ver aqui. Cadê? Van der Waals. Observe aqui de Van der Waals. Vamos lá. A simulação de monóxido de carbono utilizando a equação de Van der Waals. O embolo para cima, a temperatura diminui. Observe que a temperatura diminui. O embolo para baixo, o volume do gás aumenta. Beleza? Observando aqui, comparando. E o monóxido de carbono e o monóxido é facilmente comprimido. Ao mover o termopar automaticamente no aplicativo, a pressão selecionada é o resultado obtido. Quando a temperatura diminui, a pressão diminui, e quando a temperatura aumenta, consequentemente, a pressão aumenta. A gente, ao utilizar nesse experimento a equação para o grupo de Dirac ou de Eterick, o embolo para cima, deixa eu fazer aqui para vocês verem, vou lá no laboratório. Retomando aqui, ao utilizar a equação indicada pelo grupo de Dirac para o monóxido de carbono, o embolo para cima, a temperatura diminui e o volume diminui. Consequentemente, quando o embolo estiver para baixo, a temperatura irá aumentar e o volume também. Ao mover o termopar para baixo, a temperatura e pressões diminui. E ao mover o termopar para cima, a temperatura e pressões aumentam. Qualquer gás pode liquefazer-se por compressão, mas só quando se encontra em uma determinada temperatura, característica de cada gás. Essa temperatura aqui se denomina de pressão crítica. A pressão estabelecida no vaso fechado designa-se por pressão de vapor e o seu valor
é função de temperatura. Podemos definir uma relação entre as variáveis temperatura T e pressão. Em pressão muito baixa, podemos observar o comportamento do gás em diferentes temperaturas, como no exemplo, quando o gás pode estar em equilíbrio na fase líquido-vapor. Quando o gás pode liquefazer por compressão, mas só quando encontra-se uma determinada temperatura característica para cada gás. Essa temperatura que se denomina de temperatura crítica de um gás, quando o processo de mudança de fase do líquido-vapor é chamado de mistura saturada de líquido-vapor, em vez que as fases líquidas e de vapor consistem em equilíbrio. Já no experimento, a gente pode observar o comportamento dos gases em temperaturas abaixo e acima da temperatura crítica, e verifica-se que é possível haver a consistência líquido-vapor e, portanto, a liquefação por compressão. Com o aumento da temperatura, o sistema líquido-vapor se encontrará necessariamente sobre a linha de coexistência, a menos que uma das duas fases desapareça, e que pode acontecer antes que o ponto crítico seja alcançado. Os gases nitrogênio, criptônio e monóxido de carbono pode ser tratado como gases ideais, como uma margem de erro desprezível. Os gases se desviam significativamente do comportamento do gás ideal em estados próximos à região saturação e do ponto crítico. O desvio do comportamento de gás ideal e de uma determinada temperatura e pressão pode ser calculado com precisão por meio da introdução de um fator de correção chamado fator de compressibilidade Z. Os gases se comportam de modo diferente a uma determinada temperatura e pressão. Entretanto, eles se comportam de modo muito parecido quando as temperaturas e pressões são normalizadas em relação a temperaturas e pressões críticas. O fator Z para todos os gases é aproximadamente igual à mesma pressão e temperatura reduzida. A esse fato dá-se o nome de princípio dos estados correspondentes. A pressões muito baixa, PR, menor que 1, os gases se comportam como gases ideais, independentemente da temperatura. A temperaturas altas, TR maior que 2, o comportamento dos gases ideal pode ser admitido como baixa exatidão, independentemente da pressão, exceto quando PR for maior que 1. O desvio do comportamento de um gás é maior na vizinhança do ponto crítico. A equação mais precisa para descrever o comportamento de um gás real é a equação dos gases ideais. A gente viu isso. Por relacionar as três variáveis de estados. Porém, a mesma não descreve a interação moleculares dos gases, comportamento que deve ser levado em consideração a equação de Van der Waals, considerada A e B como parâmetros experimentais que depende da natureza do gás, atribuindo assim sentido físico às correções previstas dos gases reais, levando em consideração as interações das moléculas do gás. A equação de Dieterich recai na equação de Van der Waals para baixas pressões e é utilizada para prever o comportamento quando se tem a fase líquido-vapor do gás, e as coordenadas críticas são utilizadas para descrever o comportamento do fluido crítico nesse ponto. Esta aqui é a nossa avaliação referente ao comportamento do gás estudado nesse laboratório. Aqui é a gente observando o comportamento na atividade 2, né, do monóxido de carbono nas equações de estados. Deixa eu diminuir aqui um pouco. E a gente vai mostrar aqui a que conclusão nós chegamos. Mais na frente, na figura 2, a gente mostra... Travou aqui um pouco, deixa eu dar uma pausa aqui para destravar aqui. Pronto, já na figura 2 a gente observa o comportamento do criptônio nas equações de estados. Observa que a temperatura está igual, né, ao mesmo tempo.
né, tanto para gases ideais, para Van der Waals e Dielectric. Vamos aqui agora para a nossa figura 3. Travou aqui de novo. E a gente chegou à conclusão de que nas isotermas aplicadas as equações correspondentes, processo termodinâmico, onde ocorre a variação na pressão e no volume, enquanto a temperatura permanece constante. Deixa eu diminuir aqui para a gente fazer essa comparação aqui rapidinho. O resultado apresenta o comportamento visualizado na figura 1, 2 e 3. É visível que os gráficos tornam uma hipérbole e que o comportamento dos gases diferente nas três equações nos quais os gases são submetidos. Verifica-se que o hidrogênio em ambas as equações possui comportamento semelhante, variando somente a temperatura de 100 K. Percebe-se que quanto mais aumentamos a temperatura, mais o gás se comporta como ideal. Os hidrogênios, nesse caso aqui, nas três equações apresentam a mesma característica. O criptônio na equação dos gases ideais é o que mais apresenta um comportamento de um gás ideal, aqui no caso do criptônio. Esse aqui é o cálculo da atividade 4, com o hidrogênio, o criptônio e o monóxido de carbono. E aqui agora a gente vai ver o gráfico, né? A que ponto chegou. A uma temperatura constante, observa-se a variação entre a pressão e o volume. Quando o volume diminui, né, a pressão vai aumentando gradualmente. Bom, chegando aqui no ponto final, a gente pode observar que a lei dos gases ideais é uma equação que a gente pode fazer previsões, né? A gente pegar qualquer valor de temperatura, colocar na equação e a gente consegue ter uma relação de volume e temperatura. Aí mantém a pressão constante, varia a temperatura e a gente verifica o que aconteceu com o volume, né? Agora tem um certo valor de temperatura que destrói a estrutura, as moléculas, e o valor vai até zero, né? Aí o volume chega igual a zero. O que a gente vê na prática é o seguinte: à medida que a gente vai diminuindo a temperatura, há uma variação de volume, que é a mudança de fase, né? O gás ocupa todo o recipiente, né? Já o líquido tem um líquido menor comparado com o gás, né? Mas não chega a tal ponto de a gente destruir, né, e zerar o volume, né? Não significa que a gente destruiu os átomos, né, da estrutura. Isso é um problema que a gente tem na lei dos gases ideais. Então, falando um pouco, dando continuidade aqui, só para a gente finalizar, falar um pouquinho da estrutura aqui de Van der Waals, né? Ele foi o primeiro que percebeu, que avaliou a equação dos gases ideal, foi Van der Waals. Ele foi uma tese de doutorado dele, né, o estudo dos gases, ele saber essas equações. E então ele observou as interações que acontecem dentro das moléculas e faz com que os gases cheguem à idealidade. Van der Waals ele teve como referência a lei dos gases ideais e fez uma correção, né?
ele adicionou um termo a equação, que foi a temperatura, né, para eliminar a possibilidade de volume do zero absoluto, né, da destruição de matéria, né? Não é que não se destrói as matérias quando ela chega assim a zero, era porque elas param, né, de vibrar, né, de ter as interrelações entre elas, tá bom? Isso aí é falando um pouco já de Van der Waals, tá bom? Só para a gente entender um pouco. Ele colocou essa constante que cada substância, né, cada gás vai ter um valor de P diferente. A equação de Van der Waals, ela pede um pouquinho dessa realidade do cérebro, né? A lei dos gases gerais, a lei dos gases ideais é chamada também de lei dos gases gerais. Essa lei ela prevalece, né? Quando a temperatura tendendo a zero, era uma lei universal e ela funciona para qualquer gás. Ela não precisa saber a natureza daquele gás, se é hidrogênio, se é oxigênio, foi como a gente fez aqui, né, no experimento. Ela se comporta da mesma forma. A partir da equação de Van der Waals, cada equação cada termo tem sua especificidade da constância. E aí o comportamento dos gases, ele tem que levar em consideração aquele fator aquela constante determinada de cada determinado gás. Então foi isso aí que Van der Waals ele fez.